Se segura aí na poltrona, pessoal, porque tem muita notícia de qualidade aqui para você. E a gente já começa com uma carta e mensagens que mostram a tentativa de assédio do PCC, do primeiro comando da capital, a ministros do STF. Ou seja, o crime organizado, pessoal, simplesmente tentando assediar ministros do STF. Além disso, o deputado Felipe Barros diz que se o PL da anistia for pautado, terá de 280 até 300 votos favoráveis. Olha, uma quantidade absurda de votos, mostrando que o governo Lula não tem mais base no Congresso Nacional. Tá? Além disso, brasileira está entre os 11 mortos em atropelamento em massa no Canadá. Vou trazer tudo aqui para você dessa tragédia horrível que aconteceu por lá. Além disso, pessoal, a demora do Lupe, que é o ministro do Lula, em agir contra fraudes no INSS está ressoando muito mal no Palácio Planalto, né? Até o Lula ficou muito irritado com o ministro. Tá todo mundo querendo desembarcar desse governo. Eu vou trazer para você aqui com exclusividade. Tá? Então, outra notícia é que bolsonaristas aí, pessoal, fazem memes sobre Lula e fraude no INSS. Eu vou mostrar esses memes para você, você vai rir bastante aí. Por fim, nem a imprensa consegue mais esconder do povo que o STF se tornou um poder político que comete abusos de autoridade. Então, nem a Globo está mais conseguindo passar pano. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e já vamos para a nossa primeira notícia de hoje, que a gente já começa com mensagens e cartas mostrando tentativa de assédio do PCC a ministro do STF. Então, mensagens mostram que familiares de uma liderança do PCC tentaram falar com o ministro do STF, mas não obtiveram êxito na empreitada criminosa, tá? Então, aqui é o bandido, né, que tentou entrar em contato com um dos ministros do STF. Fundada há mais de 3 décadas e com tentáculos que extrapolam as fronteiras brasileiras, alcançando a América Latina, Estados Unidos e Europa, a maior facção criminosa do país, agora tece silenciosamente teias para tentar ter acesso a autoridades que ocupam os mais altos postos do Poder Judiciário. Tá? Um integrante do PCC tentou, sem sucesso, aproximar-se do ministro Cássio Nunes do STF por meio de emissários que voaram até Brasília e pleitearam reuniões com membros da mais alta corte do país. Todos os detalhes da investida fazem parte da minuciosa investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo. Em 683 páginas recheadas de quebras telemáticas e imagens de extraídas de celulares apreendidos, o procedimento investigatório criminal, tocado pela GAECO, revela como o faccionado Rodrigo Felício, ou Tiquinho, dribla todas as camadas de proteção da Penitenciária de Segurança Máxima, presidente Venceslau II, do interior paulista. Hábil, o criminoso consegue enviar cartas escritas à mão que ultrapassam os muros da cadeia e chegam aos comparsas que estão nas ruas. Em uma delas, com a ajuda da companheira de Tiquinho, durante as visitas, o faccionado orienta a filha sobre como deveria conversar com o ministro Cássio Nunes Marques. Tá aí, pessoal. Então, criminosos do PCC tentando aí assediar ministros do STF. E logo o Cássio Nunes, pessoal, que foi indicado pelo Bolsonaro, acredito que ele escolheu o ministro errado. Próxima notícia aqui, deputado Felipe Barros diz que se o PL da anistia for pautado, terá de 280 a 300 votos favoráveis. Vamos ouvir aqui, pessoal. Que, pelas nossas contas, se o projeto, a urgência do PL da anistia for pautado, nós teremos de 280 a 300 votos. Isso traz algumas reflexões. A primeira delas é que o governo não tem base. Eu vejo algumas matérias da imprensa e até falas proferidas por membros do governo federal dizendo que vão acionar a sua base para que a base retire a assinatura. O governo não tem base. Os partidos que têm ministério, União Brasil tem 3 ministérios, 60% do União Brasil assinou a urgência do PL da anistia. E não estarão com Lula no processo eleitoral do ano que vem, se Lula for candidato.
O PSD, mesma coisa. O PP, idem. Então, o Lula não tem uma base de sustentação no legislativo. Eles podem contar, sim, com 140 votos que a esquerda traz a eles. Agora, os demais partidos, cada deputado é um deputado. Olha isso, pessoal. Então, o deputado Felipe Barros dizendo que o governo não tem base nenhuma, tem somente 140 votos da esquerda e nada mais, o que é muito grave para um governo que, inclusive, está chegando ao fim. Muitos dos partidos, como eu disse, mesmo aqueles que têm ministério, uma parcela considerável das suas bancadas, assinaram a urgência do pedido da anistia e já têm votado, não conforme a orientação do governo, mas conforme a orientação da liderança da oposição. Essa é a primeira reflexão. É um governo que não tem base. Segundo ponto, a interferência do judiciário nesse processo. Mais uma vez, nós estamos diante de uma interferência indevida do judiciário num processo legislativo democrático. A ponto de ouvirmos nos corredores da Câmara de supostas represálias, de processos que estavam na primeira instância e que estão retornando ao Supremo Tribunal Federal, porque mudaram a regra do jogo ao longo do jogo. Essa regra do foro privilegiado já mudou 2 ou 3 vezes. Eles vão mudando de acordo com a maré política. Até esses dias, quem terminava o mandato, os seus processos iam para a primeira instância. Agora que precisam manter o foro ali no Supremo Tribunal Federal em decorrência dos processos do dia 8 de janeiro, eles trazem tudo de volta para cá. Então, olha que grave que o deputado Felipe Barros está falando, pessoal, que o STF muda de acordo com a conveniência, a regra do jogo. Então, inclusive, para ter o poder na mão de pressionar os deputados. Essa mudança de regra, somada a essa interferência indevida do judiciário no processo legislativo, também é um fator que nós temos que refletir sobre ele e agir. Então, eu tenho a convicção que no momento em que o presidente Hugo Mota colocar na pauta, nós teremos de 280 a 300 votos. Aí, pessoal, só tem que ver quando o Hugo Mota vai colocar em pauta, mas ele acredita que o Felipe Barros, que quando entrar em pauta vai ter de 280 a 300 votos. É claro, pessoal, então das eleições e ninguém quer passar por desumano, e depois tem que encarar o povo em uma eleição pedindo votos, tá? Próxima notícia aqui, brasileira está entre os 11 mortos em atropelamento em massa no Canadá. Clara Ganapol Salim, de 34 anos, era natural do Rio e morava em Vancouver há 3 anos. Itamaraty afirma que presta assistência à família. É uma menina nova, bonita, é uma pena, pessoal. A brasileira Clara Ganapol Salim, de 34 anos, é uma das 11 pessoas mortas em um atropelamento em massa durante um festival de rua em Vancouver. Na madrugada de domingo, a informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Kira Salim, como se identificava nas redes sociais, era do Rio de Janeiro, se formou em música pela Universidade Federal do Rio, e a brasileira se identificava como não binária e morava em Vancouver há 3 anos com o marido. A agência Estado, a família do musicista contou que o marido de Kira não estava com ela no momento do acidente. A brasileira trabalhava em uma escola na cidade lá do Canadá, a 26 quilômetros do centro de Vancouver. Tá aí, pessoal. Infelizmente, acontecendo uma tragédia dessas. Próxima notícia aqui. A demora do ministro do Lula, o Lupe, em agir contra a fraude do INSS está ressoando muito mal no Palácio do Planalto. O presidente Lula ficou muito irritado com o ministro. E aí coloco aqui uma outra fala aqui. Lula não ficou irritado com o irmão também, que é vice-presidente do sindicato do golpe? Vamos ouvir aqui. Ressoando muito mal, viu? Primeiro, boa noite, Balsa. Grande furo que ele trouxe ontem no Jornal Nacional, parabéns. Olha, ressoando muito mal, Eric, porque o presidente Lula ficou muito irritado com o ministro Carlos Lupe, porque ele queria, naquele dia em que foi feita, na semana passada, a operação da Polícia Federal, aquela operação sem desconto, em que estão sendo investigados aí descontos irregulares. Roubos de aposentados e pensionistas ali do INSS, que o ministro Carlos Lupe tivesse uma posição mais enérgica, uma postura mais incisiva no combate às fraudes. Mas não, ele acabou tendo uma postura muito mais de defender o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Tá aí, pessoal. Então o Lula ficou bravo
que o Lupe ficou defendendo o ex-presidente do INSS, que já estava aí comprovado que ele já estava envolvido aí, sabia do que estava acontecendo, né, do golpe do INSS e não tinha agido. Quando Lula havia determinado a sua demissão, a demissão do dirigente deste órgão que controla ali os benefícios da Previdência Social. Isso deixou a situação, a relação entre o presidente da República e o seu ministro da Previdência Social, são amigos, mas deixou a relação muito, muito desgastada, mas por enquanto ele não corre o risco de perder o cargo, a não ser que no decorrer das investigações, como disse o Guilherme Bausa, surjam ali novidades mostrando que alguém ali próximo do ministro, dentro do Ministério da Previdência Social, tinha conhecimento dessas fraudes e o governo demorou a agir, o Ministério da Previdência demorou a agir. O Carlos Lupe está dizendo que não foi omisso, que ele mandou analisar a questão, até demitiu um funcionário do INSS na época e depois acabou adotando novas regras. Mas agora, Eric, no mínimo, houve uma falha grave, porque os descontos irregulares estavam subindo numa velocidade vertiginosa, né? Você saiu ali de milhões, passou para 2,6 bilhões, se não me engano, no final do ano passado. Aí, pessoal, então nem a Globo consegue passar pano mais, né, para o que aconteceu, tá? E pode ser que realmente esse Lupe ainda seja demitido do governo. Pessoal, bolsonaristas fazem memes sobre Lula e a fraude do INSS. Polícia Federal deflagrou operação para investigar descontos indevidos em aposentadorias e pensões que somam mais de 6 bilhões de reais. Tá aí, pessoal. Lula pegando o dinheiro aqui do INSS de um velhinho, né? Fantasiado aqui com uma máscara de criminoso, tá? O que mais que a gente tem aqui? Aí, outro meme aqui, né? Irmão do Lula roubando 6 bilhões dos velhinhos. Aqui, um elefante na sala. E aí, aqui, Xandão mandou prender o Collor. Aí, os jornalistas não olhando para o elefante, olhando para o outro lado, né? Tipo assim, só para encobrir isso. Outro meme que já foi escolhido o próximo Papa. A fumacinha vermelha da corrupção subiu. Tá aí, pessoal. Então, a cara do irmão do Lula aqui, já como Papa, né? Então, Papa e INSS, tá? Olha aqui. Galera, não perdoa. Próximo meme aqui, Lula ladrão de aposentados, e o Lula aqui, né? Pegando aqui o dinheiro de uma bolsa de uma velhinha do INSS. Olha lá o Bolsonaro tentando dar o golpe. Aí, ó. Então tá aí, galera, não tem limites. Lula ladrão de aposentados aí. Aquele caso lá da mulher que levou o tio que estava morto para sacar dinheiro na caixa. E dizia, fala tio, vocês lembram dessa história? Pois é, o Lula aqui fazendo, às vezes, da mulher lá com o tio morto, tirando dinheiro do INSS. Outro aqui, foi batizado com o velho Barreiro, o bebê Roborne. Aqui, pessoal, bebê Lula. E aí aqui, outro meme, né, do Lula roubando o velhinho do INSS. Então tá aí, pessoal, diversos memes, cada vez mais chato essa questão aí, Lula cada vez mais carbonizado nas pesquisas, tá? E aqui, mais uma que nem a imprensa consegue esconder, o STF se tornou um poder político que O comete Supremo mostrou abuso de essa semana que autoridade. pretende continuar sendo o poder mais forte da República. Em menos de 72 horas, a Corte avançou sobre o núcleo 2 da trama golpista, ajudou a enterrar o projeto de anistia no Congresso, intimou um ex-presidente da República dentro do hospital, prendeu outro ex-presidente por corrupção e condenou a 14 anos de prisão, um símbolo do 8 de janeiro. Todos os casos tiveram, obviamente, um grande impacto político e também questionamentos jurídicos. Por exemplo, o quanto os ministros do Supremo colocam de política em suas decisões apresentadas como jurídicas, ou o quanto o Supremo cada vez mais ocupa no debate nacional o espaço político que sempre coube ao Executivo e ao Legislativo. O Supremo parece não se importar, dobra a aposta e se consolida não só como o poder mais forte da República, mas também o mais político. O Supremo mostrou essa Pessoal, semana... então, até a imprensa já vê áreas de
política no STF, não tem como dissociar uma coisa da outra, tá? Tá ficando bem chato e só nessa última semana aí vocês viram a quantidade de atos políticos que o STF fez. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários aí o que você acha dessa atuação da STF. É política ou não é política, tá? Vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.